Lula, queria falar com você sobre o avanço, né, na verdade, sobre as investigações no TSE contra o Bolsonaro. Abriu-se aí um caminho para a inegibilidade do Bolsonaro. Vou colocar aqui uma matéria que a gente deu ontem e queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Então, tá aí, olha. TSE abre investigação contra Bolsonaro por abuso de poder político. Lula. Perfeito. Daphne, essa foi a 7ª ação aberta no Tribunal Superior Eleitoral, só no âmbito da Justiça Eleitoral, contra o ex-presidente. Né? Essas ações, pelo menos 2 ou 3 delas, deverão ser julgadas muito antes das ações criminais por tudo que aconteceu no dia 8, né, pelo terror, pelo vandalismo, né, pelos crimes de terror e de destruição de patrimônio público que o Bolsonaro tem responsabilidade, né, e que levarão a uma pena, a uma punição criminal. A punição eleitoral, né, que o seu limite é a inelegibilidade por 8 anos, que tiraria o Bolsonaro da cena política, né, ela virá mais rápido. E ela tem uma consequência política e pecuniária para o Bolsonaro imediata. Porque na hora que ele se torna inelegível, ele se torna imprestável para o sistema político e para o PL, né, o partido que o abrigou e o partido que paga, né, ou que pretende pagar, porque até agora não pagou, porque os recursos estão presos pelo TSE, R$39 mil por mês, né, ao Bolsonaro, e ainda dá uma estrutura que, em tese, ele poderia estar usando para exercer, né, o poder político que deveria ter, né, tido a sabedoria, né, de estar exercendo. Por quê? Porque em eleições e em democracias, quando você faz uma eleição presidencial do tamanho da eleição brasileira, você elege o presidente da República, Lula, e você elege o opositor, né, aquele que foi para o segundo turno e que teve uma sacola enorme, né, de mais de 56 milhões de votos, no caso, o Bolsonaro. Né? Então, que foi mais votado em 2022, no segundo turno, do que em 2018, no segundo turno, quando se elegeu. Tinha, né? Máquina também comprou voto à beça, né? Estou falando, o Lula ganhou a eleição de um Bolsonaro que teve, ao perder a eleição, mais votos do que quando ganhou, para você ver a dimensão do Lula. Né? O Fernando Haddad, em 2018, soube usar esse poder político para permanecer durante aquele período como um centro de convergência da política, enquanto Lula estava ainda em Curitiba. Né? E depois que o Lula sai, né, da prisão ilegal, ele vai fazendo com que a política gravite em torno dele de novo. Mas o Haddad fez o que democratas têm que fazer. Mas, Daphne, né, o dia 8, toda a investigação, tudo que está acontecendo está permitindo, né, ao Alexandre de Moraes construir, e isso está em construção, né, está permitindo Alexandre de Moraes construir um caminho de imputação de culpa criminal de Bolsonaro, né, perante os atos terroristas, criminosos, a vandalização que nós vimos nos palácios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro, que vai ser avassaladora contra ele. Essa construção de culpa passa por uma coisa que já está em processo, né, de trabalho, que eles estão traçando, o Ministério Público, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, com o auxílio de juízes auxiliares que estão trabalhando nesse processo,
e de técnicos que passa por psiquiatras e psicólogos, forenses também. Eles estão construindo um perfil psicossocial do bolsonarismo, né? E por isso é tão importante aquela postagem, dentro desse processo, é tão importante a postagem do Bolsonaro da quarta-feira, dia 11 de janeiro, quando, depois dos atos criminosos do dia 8, ele posta mais uma vez um vídeo, né, dos perfis dele, um vídeo que contesta o resultado eleitoral, porque aquilo mostra, e ele estava tentando aglutinar a tropa dele naquele momento, quando ainda se falava, em tese, de uma nova investida na Esplanada, que foi o fato do dia seguinte àquela postagem, na quinta-feira, que fez com que o Ricardo Capelli mobilizasse, junto com o Ministério da Justiça também, toda a Força Nacional e todo o GSI, a PM do Distrito Federal, e fechasse a Esplanada mais uma vez, porque havia ainda um rescaldo, né, de postagens golpistas, né, nas redes do bolsonarismo. A partir dali, eles estão mostrando, fazendo uma ligação direta entre o início de alguns acampamentos e postagens feitas por Bolsonaro. Como as postagens de Bolsonaro transitavam nos grupos, né, golpistas do Telegram, do WhatsApp, que continuaram existindo, né, por veículos de comunicação desse espectro bolsonarista de ultradireita, como as mensagens dadas pelo Bolsonaro nessas postagens se convertiam rapidamente em palavras de ordem, em apito de cachorro, né, para o bolsonarismo, fazendo com que eles se organizassem nesses acampamentos. Então, a construção desse perfil psicossocial, né, vai ser determinante para a responsabilização criminal do Jair Bolsonaro, que é diferente da responsabilização política. A política vai deixá-lo inelegível, né, vai torná-lo um pária político, um nada político, e virá rápido, tá? Prevê-se que esse julgamento no TSE, pelo menos de 2 ações, se dê ainda em maio, né, entre maio e junho desse ano, para aproveitar a atual composição do TSE, que foi a mesma que esteve no tribunal durante toda a eleição. Mas a culpa criminal vai levar o Bolsonaro para a cadeia, que é o lugar dele, né? E ela está sendo construída pela ala garantista. Isso faz uma diferença muito grande. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, é da ala garantista, né? Ou seja, aqueles que veem, antes de qualquer imputação, todas as garantias constitucionais do cidadão. Foi essa ala garantista que se conflitou com a ala punitivista, tanto do Ministério Público quanto do próprio Judiciário, dos tribunais superiores, e que permitiu o fim da Lava Jato com a exposição das culpas da Lava Jato. E dentro do Ministério Público hoje, essa tese do Alexandre de Moraes, que ela é muito mais segura para a punição e para a cadeia que espera o Bolsonaro, ela está vencendo. E ela já conquistou, né, a ala garantista do Ministério Público Federal, que é aquela que não vende os seus princípios a conceitos fáceis, midiáticos, de quem quer punir, né, a qualquer preço, que foi a lógica da ala punitivista, lavajatista, e que nós também derrotamos nas urnas e antes das urnas, com a exposição dos crimes que foram cometidos pelos lavajatistas. Então, com essa construção da tese da culpa,
né, a partir do perfil psicossocial do bolsonarismo e da culpa do Bolsonaro, né, na transmissão dessas mensagens, o ministro Alexandre de Moraes está prestando um serviço que será inestimável à democracia brasileira pela segurança dos crimes que serão imputados a Bolsonaro. E eu diria para você, o Bolsonaro tem um imenso problema nas mãos, por tudo que ele fez, como se não houvesse amanhã. E o amanhã da culpabilização dele chegou, está chegando, está próximo e será como um viaduto, né, na trajetória criminosa do ex-presidente. Muito bom, Lula. Deixa eu fazer um intervalinho, agradecer o pessoal que nos enviou um apoio aqui, pedir para o pessoal não esquecer, deixar o like, compartilhar essa live, quem puder ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com/apoio, né? Ou torne-se membro aí no YouTube. A Elizabeth Pereira diz: quando verei pessoas negras diariamente na TV 247? Elizabeth, a gente tem a ancoragem do Giro das 11 com a Daiane Santos. A gente tem um programa aqui às segundas-feiras com o André Constantini. O André também está aqui comigo às quintas-feiras. A gente tem também o programa Um Tom de Resistência com o Nego Tom. E agora, de fato, eu aceito a sua crítica. Acho que a gente está trabalhando para melhorar isso e ter mais representatividade aqui na TV 247. Então, anotada a sua crítica, mas diariamente você vê, sim, pessoas negras aqui na TV 247, mas acho que é pouco ainda, concordo com você. Carlos Alberto Veloso Lopes: as leis foram feitas para proteger quem age de boa fé, não para quem pratica fraudes, e se locupletou dos ilícitos. Está falando aí da questão das Americanas. Então, agradeço a todos. E aí, Lula, queria entrar numa pauta mais propositiva, né? Queria que você falasse um pouco da viagem do Lula à Argentina e ao Uruguai. Então, é a reestreia dele no palco do cenário exterior, né? Passo para você falar um pouquinho sobre isso. Sim, claro. Veja, o presidente Lula está indo à Argentina e Uruguai, que foi incluído agora, ontem, no roteiro de paradas dele, e de maneira muito inteligente, né, na geopolítica regional, porque o Uruguai é hoje, né, administrado por um governo, né, de centro-direita, né, e a Argentina por um governo de centro-esquerda. Então, o Lula trabalhou esse peso político num momento crucial para a região, porque há um golpe em marcha no Peru, né, e os países líderes do Mercosul, né, o Mercosul, que é liderança regional, eles serão chamados a atuar na tentativa de colocação, né, de panos mornos na situação que é muito grave no Peru neste momento. O Peru vive uma instabilidade política há anos, resultante da Lava Jato brasileira, porque todo esse clima de instabilidade e de golpes constitucionais no Peru são decorrentes, todo esse clima é decorrente, né, da Lava Jato brasileira, que produziu uma Lava Jato peruana com denúncias contra a Odebrecht e a OAS, grandes empreiteiras brasileiras do passado destruídas pela Lava Jato, que também eram as maiores empresas de construção civil do Peru, que vivia um momento glorioso econômico até 2015, quando começaram as denúncias. De lá para cá, um ex-presidente denunciado por eles se suicidou, vários outros, acho que tem 3, tirando, né, o Fujimori, que está na cadeia por outros crimes, por crime contra a Constituição, por crime de tentativa de imposição de uma ditadura. Você tem 3 ex-presidentes presos ou com prisão decretada, né, em razão desse processo da Lava Jato. Né? O último presidente caiu, assumiu a sua vice dentro. O último presidente caiu, né, em razão de um autogolpe que ele tentou,
assumiu a vice que não tem estrutura política para manter. O Lula, então, inicia pela Argentina, como já estava combinado, né, com o presidente Alberto Fernandes, esse périplo, essa reconstrução da imagem do Brasil como liderança regional. E aí, no meio da organização da viagem, o Lula percebe que, para legitimar essa liderança que ele já tem e que o Brasil já tem, ele precisa fazer uma escala no Uruguai, na volta. Foi o que ele fez, para um equilíbrio ideológico, um governo de centro-esquerda, um governo de centro-direita, né, e o Lula conversando com todos. Né? Então, a sabedoria política do Lula, mais uma vez, se coloca, né, ao traçar esse roteiro de viagem. E na Argentina, né, sobretudo na Argentina, pelo peso da economia argentina, que é não mais a terceira, que já foi, a quarta economia, né, latino-americana, primeiro o Brasil, segundo o México, terceiro Colômbia, quarto a Argentina, né, mas Brasil e Argentina juntos têm o poder de estruturar qual será a linha condutora do Mercosul aqui internamente e na negociação geopolítica estratégica, sobretudo com China e com o mercado comum europeu. Né? Então, o Lula inicia na próxima semana, abre, né, essa nova agenda internacional. Acho que é dia 8 de fevereiro, ele estará nos Estados Unidos com o presidente Biden. Né? Então, o Lula retoma, né, um protagonismo brasileiro, primeiro na região, nas Américas, e depois o Lula reconstruirá essas negociações internacionais do Brasil que os ministros Fernando Haddad e Marina Silva representaram muito bem em Davos, né? Recolocando a questão econômica e ambiental na pauta, recolocando o Brasil como protagonista no centro desses debates, né? E o desfecho disso se dará em julho, quando o presidente Lula vai ao encontro dos BRICS na Índia e o Brasil se tornará o país líder dos BRICS, receberá, né, essa liderança, esse cetro, né, virtual do Narendra Modi, primeiro-ministro indiano. Né? E durante 2 anos, ou seja, por metade do mandato dele, o presidente Lula liderará o bloco dos BRICS. Maravilha, Lula. Lula, cometi um pecado aqui horrível. Não mencionei a Camila França, nossa querida Camila, nossa querida baiana, aqui, quando eu falava aqui da representatividade. O Jairo Cabral diz: Luiz Costa Pinto para presidente do Santa Cruz. Não entendi a piada, mas talvez você entenda. Não, porque é isso, Daphne. O Santa Cruz é um time de futebol do mundo. Né? É um time... Então agora eu entendi a piada. É patrimônio imaterial, entendeu? Da história futebolística do mundo. Imaterial mesmo, porque ele está quase deixando de existir. Muito bom. E o Mark diz: nesse passo, Lula, preocupa a notícia trazida pelo Atush de que o Brasil abre mão da presidência dos BRICS. É alguma coisa aí, enfim, que foi colocada mais cedo pelo Atush, não está confirmado ainda. Elizabeth Pereira: conheço o canal e a Daphne compreendeu minha crítica, pois é construtiva. Não podemos apresentar a Daiane e o André como a cota do canal. Qual é o total de colaboradores da TV 247? Quantos são negros? Eu entendi, Elizabeth, exatamente. Acho que a gente está construindo isso, né? Eu queria dizer que nós temos um olhar atento para isso e te agradeço demais aqui a colaboração. Lula, queria te agradecer demais a sua participação, a sua companhia, a sua análise.